E aí, pessoal, tudo bom com você? Eu quero fazer algumas perguntas para você nesse sábado de manhã. Você gosta do seu trabalho? Você gosta de trabalhar? Você entende o porquê você trabalha? Eu sou Dilean Mello, eu faço parte do Ministério de Jovens da IBNU, que é o Ministério Integre. E a partir de hoje nós vamos começar uma nova série de estudos aqui no nosso canal do YouTube, o canal da IBNU, sobre esse livro aqui, ó, o livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Vai ser um tempo muito especial. Se você não conhece o Ministério Integre, eu convido você a conhecer. Você pode, inclusive, se você quiser, entrar em contato com a gente. Esse aqui é o nosso telefone, o telefone da conexão. E falar que quer entrar em contato com o Ministério Integre. E aí eu vou te mandar uma mensagem, a gente vai começar a conversar um pouquinho. E nós já temos uma playlist enorme, com mais de 100 vídeos, com temas muito especiais para a sua vida, para o seu ministério e para você poder entender um pouco melhor qual é a relação dessa sua vida, da vida espiritual, da sua conexão de fé com as diversas áreas da sua vida. E dessa vez estamos falando sobre trabalho. E aí então eu quero conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente acabou de perguntar. Você gosta do seu trabalho? Você gosta de trabalhar? Talvez seja aquela pessoa que fala assim: ah, se eu pegar quem inventou o trabalho, eu vou sentar a mão na orelha dele. Você entende por que você trabalha? Será que, pô, eu trabalho por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Esse é o único motivo do porquê eu trabalho? Galera, a questão é a seguinte: a gente vive numa realidade, numa sociedade que é extremamente individualista e você sabe disso. É um pessoal querendo viver só para si mesmo, e inclusive mesmo no ambiente de trabalho isso é tão claro, porque é uma pessoa tentando manipular a outra, uma pessoa tentando engolir até a outra, né, fazer mal para outra pessoa para ter alguma vantagem. E essa situação fica muito aflorada no ambiente de trabalho. E a gente precisa então falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa trabalhar um pouquinho esse conceito em como nós, que somos cristãos, vamos entender essa realidade. Você já deve ter ouvido aquela frase: bom, aquilo que é importante para mim, então isso vai fazer sentido. Isso é o que eu vou me envolver, isso é com o que eu vou pensar, é nisso que eu vou dedicar a minha vida. Mas será que é isso realmente que deve nortear a nossa existência, né, o nosso tempo aqui na Terra? É interessante como podemos perceber um conceito teológico que eu quero fazer aqui um link, né, uma justaposição em relação a ele. Você já deve ter ouvido falar que nós fazemos parte daquilo que nós chamamos de o corpo de Cristo. E quando nós falamos sobre o corpo de Cristo, nós geralmente pensamos assim: bom, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é perna, nem todo mundo é coração, fígado, seja lá o que for, mas nós somos o quê? Um grupo de pessoas que juntos nós trabalhamos e cada um com a sua parte, cada um com o seu dom dado específico por Deus, para exatamente fazer com que isso aconteça. E Paulo fala muito sobre isso, ali principalmente na carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, onde ele desenvolve muito isso e essa relação tão importante que nós precisamos ter uns com os outros. Quando nós pensamos no trabalho, sabe que nós também estamos ligados com as outras pessoas, estamos ligados com a comunidade a qual nós estamos, na qual, na verdade, nós estamos inseridos. Essa comunidade visível, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, todas elas fazem parte de um grande conjunto, dessa grande comunidade da qual você faz parte e que o seu trabalho auxilia no desenvolvimento e na relação que existe entre as pessoas. E é aí que a gente vai começar a perceber que um dos grandes pontos que nós precisamos quando pensamos no trabalho é resgatar essa ideia de que não é só o que eu faço, não é só a minha profissão, mas é também a minha vocação dentro dessa comunidade. E é interessante, porque o Timothy Keller ele vai dizer que quando entendermos o trabalho como vocação, então ele se torna algo que é maior do que nós, porque essa é a ideia de vocação. Por quê? Porque daí não está ligado, não é a primeira coisa, né, da lista, não está no top, nem sequer no top 5, a questão de quais são os meus desejos e as minhas realizações. Mas a vocação tem a ver daquilo que eu estou até mesmo me dedicando para servir e abençoar as outras pessoas. Ela está acima dos meus interesses pessoais.
E é aí que o nosso trabalho vai começar a adquirir uma nova perspectiva e uma nova forma de você, como cristão, e eu também, enxergarmos aquilo que a gente faz e faz por tantas horas por dia. Talvez você aí trabalhe num escritório fazendo 8 horas por dia, ou é profissional liberal, você trabalha por você mesmo, e aí isso aí às vezes extrapola, trabalha 10, 12, 14 horas no dia. Por que você está fazendo tudo isso? E isso que a gente quer trabalhar. Quando a gente pensa sobre isso, hoje em dia temos muitas pessoas falando sobre trabalho. Você já deve ter passado num coach ou sei lá, numa pessoa aí que faz aqueles testes, né, de vocação para o seu trabalho. E olha que interessante, porque muitos desses testes são chamados realmente de teste de vocação, né? Para a pessoa poder começar a perceber essa realidade daquilo que ela vai estar fazendo. Mas será que esses testes e essa situação toda funciona? Eu quero pensar um pouquinho com você como cristão. E eu quero aqui ler daquilo que está no livro, é bem pouquinho, tá? Mas eu quero ler alguns apontamentos que o Timothy Keller faz daquilo que se é falado a respeito de trabalho, mesmo dentro das igrejas ou dentro desses profissionais que estão acontecendo. Olha só, presta atenção se você mesmo já não ouviu alguma dessas frases. O modo de servir a Deus no trabalho é promovendo justiça social no mundo em que vivemos. O modo de servir a Deus no trabalho é sendo honestos e evangelizando os nossos colegas. O modo de servir a Deus no trabalho é executando-o com toda a nossa capacidade. O modo de servir a Deus no trabalho é criando algo belo. O modo de servir no trabalho é exercendo sua profissão com motivação cristã para a glória de Deus, buscando engajar-se na cultura e influenciá-la com esse propósito. O modo de servir a Deus no trabalho é exercendo sua profissão de coração agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias. O modo de servir a Deus no trabalho é fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo. O modo de servir a Deus no trabalho é obtendo o maior lucro financeiro possível para, então, ser tão generoso quanto possível. Olha só que interessante a gente vai ter nesse livro. Por quê? Porque parece que algumas dessas frases que eu acabei de ler para você aqui, parece que algumas delas elas complementam umas às outras, ou algumas delas até se opõem umas às outras. Ao mesmo tempo que algumas pessoas ao lerem falam assim, poxa, eu acho que todas as frases estão certas. E aí a pergunta que vai ter é: então, como que nós devemos entender a nossa relação de fé com o nosso trabalho? Todas elas começam. O modo de servir a Deus é. Então parece que a pessoa que está falando isso está realmente com uma conexão, dizendo: olha, o que eu quero é servir a Deus dentro daquilo que eu estou fazendo. E aí, o Timothy Keller ele vai falar assim: a ética cristã, os motivos cristãos, a identidade cristã, o testemunho cristão, a cosmovisão cristã moldam o nosso trabalho de modos bem diferentes conforme o tipo de trabalho que executamos. O que será que a gente vai perceber de tudo isso? O que será que a gente vai ver nessa parte introdutória? Exatamente isso que a gente está querendo trabalhar com você ao longo desses sábados que nós vamos conversar. Como será que tudo isso se desenvolve? E talvez o grande problema é que daí a gente fica meio sem norte, sem direção, de peraí, se é a identidade, a cosmovisão, peraí, mas aí eu vejo que o meu irmão em Cristo ali, ele tem alguns pensamentos que são diferentes do meu. E espera aí, as nossas profissões são diferentes, como é que a gente será que a gente pode ter uma única regra basilar que vai se aplicar a tudo? O que é interessante é que o Timothy Keller, ele trabalha sobre nesse capítulo de introdução, sobre um livro que eu gosto pra caramba. Em português, ele foi lançado pela Martins Fontes como Árvore e Folha. É um livro do Tolkien, né, o mesmo escritor do Senhor dos Anéis e, enfim, que vocês com certeza devem conhecer. Mas ele tem um artigo chamado Leaf by Nagel. Nagel é essa pessoa, né, ele é um artista, ele vai pintar uma folha. Ah, no texto em português, o artigo se chamou Folha de Migalha. Então, eles traduziram aí o nome para Migalha como o nome do personagem. E o que, que ele vai desenvolver? Né? Ele vai começar a nos mostrar que Deus nos dá talentos e dons para fazermos pelos outros o que deseja fazer por nós e por nosso intermédio. Olha que interessante
essa percepção do Tolkien registrada nesse artigozinho que saiu em português, Folha de Migalha. Olha que legal essa questão. Deus, então, ele nos dá talentos e dons para fazermos pelas outras pessoas. Olha essa ideia de vocação tão conectada aqui com esse artigo do Tolkien. Fazermos pelos outros o que ele deseja fazer por nós e por nosso intermédio. O problema é que talvez todos nós sejamos como esse personagem, que é o Négel, aí o migalha, né, do Tolkien. Por quê? Porque ele se imagina fazendo muitas coisas, e talvez você jovem, talvez até esteja na faculdade, aí com um monte de sonhos daquilo que vai ser, daquilo que vai acontecer, vai mudar o mundo, vai revolucionar todas as coisas. Você se vê realizando grandes sonhos e coisas que você tem lá no profundo do seu coração, mas conforme o tempo vai passando, uma das coisas que vai acontecer com o personagem é que ele se descobre incapaz em muitos sentidos. E sabe, a grande questão é que o Tolkien escreveu esse artigo e o personagem é ele mesmo. Ele foi o cara que, no que ele se viu escrevendo toda essa história da Terra-média, dos homens, dos elfos, dos anões, enfim, de toda essa grande, esse grande mundo que ele criou. Ele olhou para tudo isso e falou assim: eu não vou conseguir terminar nessa vida. Não vai dar tempo. Isso tem tantos tramas e tramas que estão atrelados e tantos personagens para desenvolver. Mas é aí que a gente vai perceber aquilo que o Tolkien também percebeu. Deus, ele vai entrar na história. E se você não assistiu, eu quero recomendar a você que assista um podcast que saiu aqui no canal da IBNU também, na quarta-feira desta semana. Hoje, dia 25 de fevereiro, então quarta-feira foi dia 23 de fevereiro. É um podcast sobre o livro de Êxodo, onde estou eu, a Saião e a Suzy. E nós começamos a falar sobre a história de Moisés. E que interessante é porque você vai lembrar que Moisés está sempre falando que ele não é capaz, que ele não tem jeito de falar. Ele é esse cara que vê essa realidade difícil da missão que tem para executar. E, e aí a resposta é, basicamente, Deus é que está na jogada. É Deus que vai mudar a história. Nós precisamos nos lembrar que é nele que o nosso trabalho não é inútil. É ele que executa. Sem ele, nada podemos fazer. E quando nós, então, nos enchemos dele, aí a coisa começa a mudar de figura. E é por isso que, então, nesses próximos encontros, se não me falha a memória, eu vou até lembrar aqui quantos encontros são, nós vamos ter agora 12 encontros falando sobre esse livro Fé, como integrar fé e trabalho, e respondendo as perguntas que nós fizemos lá em cima, no comecinho. Por que você quer trabalhar? Você gosta daquilo que você faz? Por que é tão difícil trabalhar? Parece que o trabalho é um peso, parece que as coisas estão sempre complicadas. Como eu encontro a satisfação no trabalho por meio do Evangelho? Por isso, fique ligado. Todo sábado, às 9 da manhã, um vídeo novo do Ministério Integre para você e vamos conversar. Se você quiser comprar o livro também para acompanhar com a gente, fique ligado. É da editora Vida Nova, você pode comprar na Amazon, na própria editora, enfim, numa livraria aí que você tenha perto de casa. Mas todo sábado, às 9 da manhã, esteja aqui com a gente. Um grande abraço, nos vemos por aí.